Olá para você que assiste o meu vídeo. Esse é mais um vídeo de genética aplicada do curso de agronomia da Universidade Estadual do Tocantins. Eu sou a professora Liamar e nessa aula eu vou falar para vocês sobre as mutações ou aberrações cromossômicas e as ploidias de interesse agronômico, na agronomia. Então, o que é a mutação? Então, são alterações súbitas em genes ou em cromossomos, que pode acarretar variação hereditária, tá? Então, tudo que é através da mutação, essas mutações são permanentes e elas são passadas para a progênie. Então, ocorrem as mudanças nas sequências de nucleotídeos, do material genético de um organismo. E essas mutações, elas podem ser silenciosas, ou seja, não alterar a proteína e sua ação, e não ocorrer nenhuma alteração no fenótipo. Elas podem ser letais, então, quando provocam a morte. Nós vamos ver exemplo disso, quando essas mutações podem ser letais. Podem acarretar doenças e podem ocasionar anomalias. Tá? Em humanos isso ocorre muito, doenças ou anomalias. E podem provocar o quê? A evolução da espécie, pois criam a variabilidade genética, tá? Então, a forma de se criar uma variabilidade genética é através da reprodução sexuada e mutações, que nós temos diferentes tipos de mutações. Então, os tipos de mutações, elas podem ser mutações gênicas, nos genes, a sequência dos genes. Mutação cromossômica, então a mutação cromossômica ocorre de duas formas. Elas podem ser estruturais, através de deleção, duplicação, inversão ou translocação de quê? Das bases nitrogenadas lá dos cromossomos, ok? Numéricas ocorrem de duas formas. Aneuploidia, que é onde ocorre a alteração de alguns cromossomos, mas não de todos, então aneuploidia. Ou euploidia, então na euploidia ocorre alteração de todos os cromossomos da espécie, tá? E as mutações também podem ocorrer, fora do núcleo, extranucleares. Então, pode ocorrer nas mitocôndrias e nos cloroplastos, tá? Então, nos cloroplastos, só as plantas possuem cloroplasto. Então, nós vamos ver os exemplos de mutações nos cloroplastos, o que acontece com as plantas se ela tiver esse tipo de mutação nos cloroplastos. E as mutações também podem ser espontâneas, acontecer normalmente na natureza, tá? Os micro-organismos, por exemplo, os fungos, eles sofrem muitas mutações, tá? Então, essas espontâneas, elas ocorrem em baixa frequência, ou induzidas. Então, elas podem ser induzidas por produtos químicos, agentes químicos, principalmente o etilmetano sulfonato. Então, como que ocorre a evolução biológica, na natureza? Então, através de 3 fatores, tá? Então, o que gera variabilidade genética é a mutação ou a recombinação durante a reprodução sexuada, tá? Então, a recombinação na meiose, no crossover, que eu já mostrei para vocês, e a seleção natural vai agir, tá? Aqui. Agir como? Ela vai atuar, sobre as novas combinações gênicas. Então, ela vai criar, a mutação ou a recombinação vai criar a variabilidade genética. Então, gerou variabilidade genética, esses indivíduos vão passar por um funil, tá? Vai ter um gargalo. Então, o que vai acontecer? Eles serão selecionados. Então, os mais fortes serão selecionados e, dentre esses que conseguiu passar, pelas dificuldades, eles vão se adaptar. Então, muitos são gerados e poucos são adaptados. E aqueles mais fortes vão, sobreviver e vão gerar novos descendentes, tá? Passando essas mutações para os seus descendentes. Então, estarão adaptados. Então, o exemplo aqui de variabilidade genética, então as mutações criam variabilidade genética. Nós temos aqui o gênero Canis. Então, no gênero Canis, nós temos muitas espécies, cada uma apresentando um fenótipo diferente. Então, a variabilidade genética, então, são diferentes alelos de um mesmo gene, que variam em uma população. E nós vamos estudar isso, no genótipo,
no genótipo, nos genes, nos alelos, tá? Vamos ver isso através dos alelos, através de estudo, né, de genotipagem. E a diversidade genética, ela é observada onde? Aqui, né, no fenótipo, tá? Então, cria variações ou cria mutações no genoma, nós vamos observar onde? No fenótipo, tá? Então, são as variações genéticas entre os indivíduos de uma espécie. Então, na espécie, né, no gênero Canis, nós temos muitas espécies e temos fenótipos diferentes. Então, como que nós vamos estudar essa variabilidade genética, né? Eu já fiz outros vídeos para vocês, eu mostrei, nós estudamos o quê? Extraímos o DNA, depois, através de marcadores moleculares, nós vamos estudar, né, a variação alélica que ocorre. Aqui, por exemplo, era um estudo que eu fiz no doutorado. Eu estava estudando a diversidade genética do fungo Plasmopara vitícola que causa o míldio na videira. Então, aqui, ó, variação alélica, tá? Então, né, os marcadores aqui, microsatélites. E o exemplo aqui, ó, então aqui os alelos, variou do 108 ao 114, do 111 ao 119, esse que eu marquei aqui de vermelho. Ele apresentou, né, 7 alelos, do 216 ao 244. Então, a heterozigosidade observada, o polimorfismo, tá? Polimorfismo de 0,42, o equilíbrio de Hardenberg tá aqui, eu já mostrei como que olha esse equilíbrio de Hardenberg. Então, a maioria aqui, né, foram homozigotos, né? Então, homozigotos vai próximo a 0. Os que estão próximo a 1 são a maioria heterozigotos. Então, nesse fungo, a reprodução dele é assexuada. Por isso que a maioria do equilíbrio aqui, ó, foi zerado, tá? Porque ele não gera muita variabilidade genética, né? Com esses marcadores amostrados aqui. Então, aqui um exemplo, né, em plantas. Então, eu mostrei lá aquele alelo, né, o Plasmopara vitícola 32, ele foi estruturado, tá, em 3 grupos, e os alelos apresentou aqui. Então, aqui o gráfico, né, mostrando os alelos. Ó, o 216, ele possui, muito raro, ele apareceu poucas vezes. Enquanto que o 220, então 7 alelos aqui. O 220 ó, apareceu em muita quantidade, tá? 222 ou 244 também apareceu muitas vezes, ok? Sendo que o que foi mais comum foi o 220, tá? Então, aqui como estudar, tá? Esses alelos. Então, aqui essa diversidade genética, por exemplo, no gênero, né, de pimenta, gênero cápsico, existe uma grande diversidade, né, de pimentas picantes ou não picantes, tá? Ardidas ou não. No gênero do milho, né, gênero zéia, nós temos uma grande diversidade genética que é observada no fenótipo. Então, análise de segregação. Então, todo estudo é o quê? Estudando o quê? A segregação, tá? E aqui, no caso, após genotipagem com marcador microsatélite. Então, o marcador microsatélite, ele é codominante, então, ambos os alelos são expressos no indivíduo heterozigoto. Nesse caso aqui, era um marcador altamente formativo, tá? Então, a mãe tinha um alelo 149 e 161, e o pai tinha alelos diferentes, ó, 153 e 171. Então, segregação, 1 para 1 para 1 para 1. Então, aqui os filhos, ó, 153, que é do pai, então o outro veio da mãe, né? Então, 161 veio aqui, tá? Então, a gente consegue visualizar essa segregação se a gente estiver trabalhando com genotipagem. A gente consegue ver o pico do alelo e o número desse alelo dentro de cada loco gênico. Então, como que ocorrem as mutações? Então, elas ocorrem por erros, né, na replicação do DNA, que antecede a divisão celular. Então, pode ser na meiose ou na mitose. Os dois pode ocorrer mutações. Indivíduos de reprodução sexuada ou assexuada podem ter, né, sofrer mutações. E elas ocorrem também por erros, né, relacionados com a individualização dos cromossomos, né, no crossing over. Então, o crossing over é onde pedaços de cromátides são trocadas, gerando variabilidade genética, tá? Então, isso durante a divisão celular
durante a meiose ou mitose. Então, onde que ocorre? Onde que as mutações ocorrem? Então, na formação dos gametas, durante a meiose, e então se gerou aqui, durante a meiose, que a reprodução sexuada vai ser transmitida, né, hereditariamente para os seus filhos. E pode ocorrer nas células somáticas também, durante a mitose. Então, reprodução assexuada, tá? Mitoses. Ocorre também. Então, né, durante a meiose é onde mais ocorre. Então, na prófise 1 é onde pode ocorrer o crossing over, tá? Onde pedaços, tá, das cromátides trocam entre si. Então, essa aqui trocou com essa, tá vendo? Então, ocorreu um crossing over, que gerou o quê? Variabilidade genética, tá? Então, na hora da separação dos cromossomos também aqui, na anáfase 1 também pode ocorrer, tá? A mutação. E aqui na anáfase 2 também, na separação das cromátides. Então, quando elas vão se juntar para ser puxada para os polos, pode ocorrer erros ou falhas, então gerando o quê? A variabilidade genética. Então, né, nesse estudo aqui de genética de populações, a gente consegue ver, então, a variabilidade genética, né, é gerada, né, através de quê? Das mutações ou da recombinação genética. Então, recombinação genética através do crossing over, né, e na reprodução sexuada. E a mutação, ela vai que tem aquelas, né, diversas formas de mutação. Então, essa mutação, ela pode ocorrer, ela pode ser gênica, né, nos genes, nos cromossomos, tá? Nos cromossomos, que podem ser estruturais ou numéricas, e pode ocorrer fora dos cromossomos também, ou seja, nas mitocôndrias e nos cloroplastos, tá? E elas também podem ser espontâneas ou induzidas. E vão alterar, né? Vai ocorrer alteração permanente no DNA daquele indivíduo. Então, as mutações gênicas, elas são responsáveis pela alteração dos genes, né, e consequentemente nas proteínas. Então, se mudou os genes, se mudou a sequência de nucleotídeos, vai mudar a trinca de aminoácidos e vai mudar a proteína, ok? Então, acontece dentro da estrutura do DNA, que é o material hereditário, né, genético. Pode trazer benefícios, então elas podem trazer benefícios, e pode favorecer a adaptação e a evolução, né, de uma determinada espécie. Então, pode ocorrer por erros na cópia do DNA durante a divisão celular. E pode ocorrer, né, induzida, como exemplo, a radiação ultravioleta ou mutagênicos químicos utilizados. Em caso de plantas, eles utilizam muito fazer, né, provocar as mutações, né, em sementes, ou em pólen. Então, é mais fácil levar sementes para o laboratório pólen do que levar a planta inteira. Então, o foco dos pesquisadores para criar mutações é em pólen ou em sementes. Então, exemplo de mutação aqui. Então, ela pode ocorrer na natureza em plantas, animais, em qualquer ser vivo. Aqui um exemplo é o albinismo, tá? O albinismo, aqui o pavão, que ficou todo branco, perdeu a cor. Um rapaz, tá? Totalmente albino, né, o animal albino, outro animal albino, o crocodilo albino, um leão albino. Aqui já é, além de uma mutação, uma aberração, né, o que aconteceu com o abacaxi, tá, esse já é o que nós chamamos de aberração. Aqui uma mutação, que é um gato albino com um olho de cada cor, tá. Aqui mutação em cobras com duas cabeças. Eu já vi, pessoal, quando eu era criança, eu fui numa igreja lá em... Gente, como é que é o nome da cidade? Perto de Goiânia, em Trindade. Um bezerro de duas cabeças dentro da igreja católica lá em Trindade. Eu fiquei, assim, muito admirada com aquela mutação. Então, as mutações gênicas podem ocorrer, né, por substituição, por adição, por deleção. Então, vai mudar. Se ocorrer uma mutação, vai mudar a trinca e vai mudar o quê? A proteína. Nesse caso, gerou um código de parada e vai alterar as proteínas. Então, se alterar os aminoácidos, vai alterar a trinca e, consequentemente, alterar a proteína. Então, ela pode ocorrer também por inserção, por deleção, por
por um daqueles quadros, tá? Isso pode acontecer com uma base, 2 bases, 3 bases, ou por um pedaço grande também no genoma, tá? Pode ser pequenas ou grandes mutações, tá? Um exemplo dessa mutação é a anemia falciforme, né, que é uma doença hereditária, que altera os glóbulos vermelhos do sangue. Então, ocorre a substituição do para-T por um TA. Então, adenina, timina por uma timina adenina, lá no segmento do gene da hemoglobina. Então, aqui, ó, a adenina. Então, ela passou para uma uracila, aqui na hemácia normal, né, é formada pelo glutamato. E aqui, onde vai formar a célula falciforme, então ela vai formar falciforme de foice, ou ela vai formar uma célula no formato falciforme, tá? Que é da valina. Então, a pessoa vai ter anemia falciforme, que é uma doença hereditária. Então, vamos ver as mutações cromossômicas. Então, mutação ou aberração cromossômica. Elas podem ser de 2 formas, né? Estruturais ou numéricas. Então, na estrutural, ela vai alterar a estrutura do cromossomo, que vai ver, por exemplo, uma perda de um pedacinho aqui dentro de um gene, e vai alterar a trinca dos aminoácidos. E pode ocorrer o quê? Né? Pela deleção, duplicação, inversão ou translocação das bases nitrogenadas em qualquer um dos cromossomos, ok? E nós vamos ver a diferença onde? Lá no fenótipo. Então, estruturais, altera a estrutura. Então, a substituição. Uma guanina foi substituída por uma citosina. A deleção. Aqui tinha uma guanina e foi deletado, né? Sumiu. Do qual eu falei, pode sumir 1, 2, 3, 4, um pedaço grande, tá? Elas podem ser pequenas ou grandes mutações. A inserção. Aqui foi inserido uma guanina. E pode ocorrer inversão também, tá? Era um ATC, passou a ser um CTA. Então, vai mudar o aminoácido e, consequentemente, vai mudar a proteína. Então, aqui, né, elas podem ocorrer, então, por radiação, né, ou erros durante a meiose. Então, a deleção acontece quando uma porção do cromossomo é perdida, tá? Pode ser uma porção grande ou pequena. Então, se deletou, vai diminuir os genes, tá? Duplicação. Então, acontece quando uma porção de um segmento do cromossomo, né, está perdida. Então, vai formar um segmento extra. Então, nesse caso, não vai diminuir, vai aumentar o tamanho lá do gene, tá? A inversão. Então, vai inverter, o cromossomo separa-se, né, lá durante a meiose e vai se reorganizar de forma invertida, tá? Lá nas cromátides irmãs. Translocação. Então, ocorre a transferência de uma porção de um cromossomo para outro cromossomo não homólogo, tá? Não no homólogo dele, outro cromossomo. E que vai prejudicar a expressão dos genes pela leitura errada da informação genética. Então, vai formar essa mutação. Então, aqui, ó, eu coloquei essa imagem, né, para mostrar. Então, a deleção. Aí, esse D, que era esse vermelhinho, foi deletado. Então, aqui não tem mais. Duplicação. Aqui, ó, o rosa e o roxinho foi duplicado. Ó, ficou 2 rosa e 2 vermelho. Tá vendo? 2, ficou 2. Era só que 2, aqui ficou 4. A inversão. Tinha um laranja e um vermelho. Aqui ele inverteu. Ficou o vermelho primeiro e depois o laranja. E a translocação, tá? Ele passou, mas não para o seu homólogo aqui. Ele passou para outro não homólogo, tá? Para outro cromossomo. Então, esse pedaço aqui passou para outro, mas não para o seu homólogo, para outro de outro par, tá? Então, essas mutações vão alterar, né, a estrutura dos cromossomos, que vão alterar os aminoácidos e, consequentemente, vão alterar as proteínas. Então, deleção, outro exemplo de deleção. Aqui o Ezinho, isso aqui é o cromossomo, né? O braço do cromossomo, os 2 braços, o centrômero. Então, aqui o Ezinho foi deletado, ó, não tem E. Aqui uma duplicação, então tem o EF, ó. Aqui, ó, ficou maior, né? Então, ele ganhou. Esse aqui de cima ele perdeu, ficou menor, né? Ocorreu perda de genes, diminuição dos genes. Aqui
aumentou. Então, o EF tem EF, depois EF novamente. Então, aumentou. Formou um segmento extra. Inversão. Então, aqui temos o roxinho e o rosa. Então, ele inverteu. Esse veio primeiro, depois veio o roxo, tá? Então, ele separa-se e se reorganiza de forma invertida, né, na inversão. E a translocação. Então, uma porção do cromossomo, né, passa para outro cromossomo não homólogo, que vai prejudicar a expressão desses genes. Então, ele estava aqui, né, esse pedaço aqui passou para outro que não é o homólogo dele, para outro cromossomo diferente. Então, os tipos de como agora terminamos agora as mutações numéricas. Então, as numéricas nós temos as euploidias e as aneuploidias. As euploidias ocorrem as alterações no conjunto de cromossomos, né? Em um conjunto de cromossomos. Então, nós vamos ter indivíduos haploides, né? N, diploide, que é o 2N, que é o normal, triploide, né? Triploidia, tetraploide 4. Então, isso acontece em vegetais, em animais. Um exemplo aqui, o trigo, né, possui variedades, né, diploide, tetraploide e hexaploide, tá? E as aneuploidias, então ocorre alteração em um dos cromossomos, tá? Em um dos cromossomos, aqui em todos os cromossomos da espécie, em todos. Se ele tiver 22 cromossomos, nos 22 cromossomos todos, né, vai ser, por exemplo, triploide. Todas as células vão ser triploide, no caso, se ele for triploide, todos. E aqui não, acontece alteração em um par, tá bom? Nós vamos ver o exemplo disso. Então, eles podem ficar monossomia, né, ocorrer monossomia, onde um indivíduo diploide perdeu um, tá? Em um daqueles pares, fica só um. Nulissomia, tinha dois, né, o indivíduo diploide perdeu os dois. Em humanos, isso é letal, tá? Se perder. Trissomia. Ele tinha dois, o indivíduo diploide ganhou mais um, ficou com 3. Em um deles, não em todos, tá, gente? Tetrassomia. Tinha 2 e ganhou mais 2. Ficou com 4 em um dos pares. Então, isso vai gerar as mutações. Mutação cromossômica, então, euploidia. Então, nós temos indivíduos diploide, né, 2Ns, poliploide. Então, poliploide quer dizer, se tem mais de 2, já é poliploide. Pode ter 3, 4, 5, 6, 7, 8, por exemplo. Então, é asploidia. Triploide vai ter 3. Então, monoploide, ó, ele tem o A, o B e o C. Cada cromossomo só tem, né, uma cópia de cada. Vai ter os cromossomos aqui. Se ele é diploide, ele vai ter 2 cópias, ó, uma que veio do pai e uma que veio da mãe, né? O B, um B veio do pai, outro B veio da mãe. O C, um C veio do pai, o outro veio da mãe, tá? Isso dentro dos locos gênicos, tá? E o triploide, ele vai ter 3, ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. O tetraploide, 4, ó, 4. E o pentaploide vai ter 5 cópias, ok? Dentro de cada célula. Ok? E o que acontece com esses poliploides? Então, em planta, por exemplo, ela vai possuir maior desenvolvimento e vigor, né, do que os diploides. E elas tendem a produzir folhas mais largas, cores mais escuras, né, ou cores mais vivas, flores e sementes de tamanho, né, maior, tá? E pode ter células maiores, pode ter estômatos maiores. Então, em plantas, muitas vezes isso são desejáveis, tá? Então, por exemplo, produzir um fruto maior. Então, a mutação numérica. Então, o que aconteceu aqui? Ela pode acontecer durante a meiose 1 ou da meiose 2. Então, aqui, ó. Aqui, ela não formou nada, tá? E aqui, por exemplo, ela perdeu um. O normal é ter 2, né? Um que veio do pai, um que veio da mãe. E aqui ela perdeu um. Então, só ficou com 1. Ok? Então, as aneuploidias são as alterações de um ou mais cromossomos de uma célula, sem alterar todo o genoma. Então, acontece uma alteração em um par de cromossomos da espécie. Então, eles são indivíduos que possuem falta de cromossomos no genoma. Então, em relação ao genoma normal.
cromossomo, conforme o número de perda de excesso. Então, nulissômico, 2 menos 2, né? Ou seja, falta 2 cromossomos, então vai ser 0. Então, em humanos, isso é letal, tá? Não pode perder em nenhum daqueles pares, tá? Monossômico, então, se ele era um indivíduo diploide, perdeu um, vai faltar um, vai ficar só um cromossomo lá naquele par. Os polissômicos se dividem, então, em trissômicos, ganhou um aqui, diploide ganhou mais um, tetraploide, diploide ganhou mais 2, duplo trissômico, né? Era um diploide que ganhou 2 e ganhou mais 2. Então, um exemplo disso é a síndrome de Down. Então, na síndrome de Down ocorre esse erro na divisão celular. Então, o que acontece aqui? Ó? No par 21, os portadores dessa síndrome, tá? Dessa anomalia, possuem 3 cromossomos aqui no par 21. Tá? Então, é a síndrome de Down. Então, o que acontece? Ele acontece mais em mulheres mais velhas, acima de 40 anos. Então, a chance é de um caso em cada 100 nascidos, tá? E a explicação mais provável é o envelhecimento do gameta feminino. Então, ocorre uma superexpressão dos genes no cromossomo 21, que ele vai ficar com 3 cromossomos. E vai levar ao comprometimento intelectual, né, dificuldade no aprendizado, e a hipotomia, que é essa língua protusa aqui, tá? Os bebezinhos, por exemplo, não conseguem ficar com a boca bem fechada e fica com a línguazinha para fora. E ocorre também um atraso na articulação e na fala. Outra síndrome, tá? Monossomia. Então, monossomia, ele perdeu, ficou só com um, a ausência de um X. Então, ocorre em mulheres, só ocorre em mulheres. E os sintomas, então, aqui, lá no cromossomo X era para ter 2X, perdeu um, ela só ficou com um, tá? Então, os sintomas são inchaço no dorso das mãos, inchaço nos pés, pescoço alado, aqui, ó, nessa foto tem o pescoço alado, tórax largo. Então, isso é uma síndrome devido à mutação numérica, tá? Porque perdeu um cromossomo X. A síndrome do triplo X, então aqui ganhou, né? Trissomia do X. Ao invés dela, ela ficou com 47, era para ter 46, ela ganhou mais um e ficou com 3. Então, o X, então, ficou com 3X. No exemplo anterior, ela tinha só um. Esse aqui tem 3, tem um a mais. Então, vai alterar o fenótipo, tá? Então, as pessoas, né, têm uma estatura maior que o normal, também tem um atraso na fala, na linguagem, pode ter problemas, né, da saúde mental, anomalias no ovário, então vai ter o fenótipo diferenciado do normal. Síndrome do duplo Y, então síndrome de Jacobs ou do supermacho, é uma aneuploidia no cromossomo 23, onde ele tem 2Y, tá? Então ele tem um X, o homem é para ter XY, né? E ele tem 2Y, então ele ficou maior, o fenótipo, né, mais alto, né? Então, isso é uma aneuploidia. Então, ocorreu uma mutação, tá? No cromossomo Y, duplicou, ficou com 2 lá no par sexual. Então, os padrões de herança em organela, tá? Agora, vamos ver as organelas que estão, né, fora do núcleo. Então, é uma mutação extranuclear, não está no núcleo, tá? Ele pode ocorrer nas mitocôndrias e nos cloroplastos. No caso das plantas, né, nos cloroplastos, vai ocorrer mutação que vai levar à variegação de plantas. Então, existem muitas plantas variegadas que vai sobreviver normalmente e com essas duas, né, tonalidades de verde, mais claro e mais escuro. Eu mesmo gosto muito, eu tenho na minha casa 3 plantas de espécies diferentes que tem essa variegação. Outro padrão de herança em organela, então, a mutação nos cloroplastos. Então, aqui, ó, perdeu a cor, tá? A planta maravilha, que possui os tipos albinos, né? Sem clorofila, tipos variegados, que pode levar ao mosaico, e tipos verdes ou folhas verdes, então pode afetar flores e folhas, tá? Ficando uma flor de cor diferente, perdeu essa cor rosa aqui, ficou meio um amarelinho bem clarinho. Então, albinismo em plantas. Então, em plantas, gente, ele pode ser fatal, tá? Porque se ocorrer mutação no cloroplasto,
né, é o cloroplasto que vai produzir os pigmentos. Então, ela fica incapaz de produzir o pigmento clorofila, que é responsável, né, da cor verde, da clorofila. Então, aqui, ó, nessa folha, por exemplo, ó, na metade ocorreu a mutação. Então, essa metade aqui vai produzir fotossíntese, essa aqui não. Mas a planta não vai morrer, porque o resto da planta está normal, né? E essa folha aqui, essa aqui, ela vai conseguir passar nutrientes para cá. Aqui nessa folha de samambaia, ó, então uma albina, tá? Ocorreu uma mutação nessa folha aí. E em plantas aqui, ó, plantinhas de milho, ó, nasceu albino. Então, dessa semente gerou albino. O que vai acontecer com essas aqui? Elas estão pequenininhas, mas elas vão morrer, porque elas não vão conseguir fazer fotossíntese. Então, elas vão morrer rapidinho, tá? Então, em fitopatógenos também ocorre mutação, tá? Então, os fitopatógenos sofrem muita mutação, principalmente devido à pressão de seleção exercida pelo plantio em monocultura e a aplicação, por exemplo, de fungicidas, né, nessas plantas. Então, os patógenos sofrem muita mutação para que eles continuem sobrevivendo. Então, só os mais fortes vão sofrer mutação e vão se multiplicar e vai gerar as resistências genéticas, tá? Nas plantas. Então, a mutação, o principal mecanismo de geração de novos genes. Então, vai gerar novos genes, porque permite a criação de novas sequências de nucleotídeos, né? Se sofrer mutação, vai gerar novos nucleotídeos, nova trinca de aminoácido e vai formar novas proteínas diferentes. E ocorre devido aos erros de duplicação, né, cromossômica durante a meiose ou mitose. Ou seja, então ocorre também em fungos, bactérias e nematóides, ok? Durante a meiose ou mitose. Então, fungos, ó, mitose, reprodução assexuada, tá? Mitose, fungos, bactérias e nematóides. Muitos nematóides se reproduzem de forma assexuada. Então, e existe outras formas também. Então, a mutação na sequência de DNA, né, por aquele processo que eu já mostrei, deleção, inserção, duplicação, inversão de bases nitrogenadas, tá, lá no genoma, lá no DNA. E pode ser no RNA também, tá, gente? Vírus também, por exemplo, a maioria dos vírus que causam doenças em plantas, o DNA, o material genético deles é RNA, e eles também sofrem mutação, qualquer material genético. Então, a recombinação gênica durante a meiose, na reprodução sexuada, tá? E recombinação parassexual. Então, ocorre também a recombinação parassexual, é uma forma de gerar variabilidade. Então, a hifa de uma raça de um fungo, de uma raça 1, se une com a outra raça, o mouse some, com a outra hifa de uma raça 2, vão sofrer cariogamia, vão virar, né, 2N, era um N, com outra N, vira uma 2N, e ela se juntou e vai perder um, ou então vai ganhar um. E vai gerar uma nova raça, tá? Era uma raça 1, uma raça 2, juntou, pode perder um ou pode ganhar um, tá? E aí ela vai formar uma nova raça. Então, bactérias, né? A forma de bactéria gerar variabilidade genética. Ela se reproduz por fissão binária, né? Forma assexuada. E pode também sofrer as mutações nessa sequência de DNA, né? Por esses 4 sistemas aqui, de deleção, inserção, duplicação ou inversão dessas bases no seu material genético. Então, a forma, se ela reproduz de forma sexuada, como que ela vai gerar variabilidade? Através das mutações e da recombinação genômica. E eu já fiz um vídeo para vocês que mostra, né, esses 3 formas de transformação, né, de mudança. Então, a transformação, onde ocorre a incorporação do fragmento de DNA no genoma. O exemplo aqui é o que se faz hoje, né, com a clonagem da expressão do gene de termos aquáticos, que é uma bactéria, né, que a temperatura ideal de reprodução dela é 72 graus Celsius. Ele transformou ela para fazer ataque DNA polimerase, que é uma enzima utilizada no processo da PCR, tá? Então, eles clonou isso aqui, o termos aquático, em Escherichia coli, tá? Então, a T de termos e a Q de aquáticos. Então, virou TAC DNA polimerase, que é uma enzima utilizada em laboratório de biotecnologia. A conjugação é a transferência direta de genes
né, através de plasmídio de conjugação. Lá no vídeo, se vocês quiserem, vocês vão lá e verifica lá no meu canal, que tem um vídeo que fala sobre essa variabilidade genética em fitopatógenos, tá? E a transdução, onde ocorre transferência de fragmento de DNA através de um bacteriófago, né, um fago, ou seja, um vírus. E os vírus, né, também sofrem mutação. Eles se replicam na célula da hospedeira e eles sofrem mutação. O principal mecanismo, né, de variabilidade dos vírus é a mutação. E ele também sofre recombinação genômica, onde duas partículas virais trocam segmentos de DNA ou de RNA. Então, eles conseguem trocar esses segmentos e sofrer a mutação. E os nematóides, né, eles se reproduzem por anfimixia, ou seja, reprodução cruzada, ou partenogênese, né, que é assexuada de forma mitótica ou meiótica. Então, a mutação também é o principal mecanismo de variabilidade. Mas eles também sofrem recombinação genômicas, tá? Então, eles possuem muitos indivíduos, diploide, triploide, tetraploide, tá? E com diferentes números de cromossomos também. Então, eles vão originar também raças cromossômicas. Então, eles fazem essa recombinação e eles originam diferentes raças, tá? Diferentes raças de meloidógenes, de heteroderaglicines, entre outros. Então, o próximo vídeo eu vou falar para vocês sobre as ploidias vegetais de interesse econômico. Até lá, bons estudos!